Boa noite, gente. O podcast Vozes em Debate inicia a semana com educação, cultura, política, escutando essa figura ilustríssima da nossa cidade, Roseli Brito. Roseli, uma honra recebê-la aqui. Hoje o microfone é todo seu, a segunda-feira é toda sua e que venha a brilhantar mais ainda o nosso podcast. Boa noite, obrigada pelo convite, né? Por acreditar que eu tenho algo a dizer aqui, né? Então, fico muito honrada, mas eu espero que realmente eu corresponda, né, ao que você queria, a sua expectativa aqui, me trazer aqui para falar com todo mundo. Primeiro, a expectativa é a melhor possível, não tenha dúvida, até porque o feedback que eu recebi de alunos, de professores, de amigos, enfim, foi excepcional. Então, eu não tenho dúvida que o podcast Vozes em Debate, mais uma vez, acertou em estar aqui nesta segunda-feira com Roseli Brito para brilhantar esse início de semana. Roseli, tudo isso aqui é possível porque nós temos os nossos colaboradores, né, que ficam aqui nessa TV sendo reprisados durante todo o nosso programa. Entre eles, nós temos aqui o Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagens e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe no seu orçamento. Organização Cleito. Temos uma nova arte gráfica digital, atendimento personalizado com técnicas inovadoras. Com um sorriso mais bonito e saudável, Mireliane Silva Araújo, que transforma vidas, especialista em ortodontia e odontopediatria. Ela cuida do seu sorriso com carinho e dedicação. Roseli, que honra recebê-la aqui. Esposa do meu amigo Roberto Brito, mãe da doutora Robertinha e mãe de em breve, doutor Renato, né? Pois é. Então, uma honra enorme. E não poderia ser diferente que o podcast Vozes em Debate presta a você, Roseli, uma singela homenagem, mas com certeza merecidíssima, viu? Roseli Maria Gonçalves Monteiro de Brito. Hoje, nos reunimos para celebrar uma mulher extraordinária, cuja vida e trabalho representam o verdadeiro espírito de dedicação, paixão e amor pela educação, pela ciência e pela cultura. Roseli Brito, você é muito mais do que uma doutora e mestra em ensino das ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você é uma fonte de inspiração para todos que têm o privilégio de conhecê-la. Uma profissional que transforma vidas através do seu compromisso com a construção e aprendizagem de conceitos científicos. Sempre com uma abordagem que valoriza a formação de professores e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mundo de hoje. Sua trajetória, marcada por trabalhos apresentados em eventos nacionais, como em Florianópolis, e em eventos internacionais, como Servilha e Montevidéu, e por publicações que enriquecem o conhecimento na área de educação ambiental. Demonstra sua dedicação incansável à pesquisa, à inovação e ao ensino de qualidade. Sua atuação na Universidade de Pernambuco e suas especializações em programação do ensino de biologia mostram seu compromisso em fazer a diferença na formação de novas gerações. Mas, além de sua brilhante carreira acadêmica, você é uma mulher que inspira por sua essência. Mãe exemplar, esposa dedicada, filha amorosa e irmã presente. Você demonstra que o verdadeiro sucesso está em equilibrar a vida profissional
com os valores mais nobres do coração. Roseli Brito, sua história nos ensina que sua história nos ensina que tudo passa pela educação, que cada criança, cada jovem, cada professor que você toca é uma semente que floresce e transforma o mundo. Sua dedicação e o seu exemplo nos motivam a sermos melhores. Acreditamos na força do conhecimento e na importância de uma sociedade mais consciente e responsável. Hoje, celebramos sua vida, suas conquistas e o seu legado. Que sua trajetória continue iluminando caminhos, inspirando gerações e fortalecendo a certeza de que a educação é a ferramenta mais poderosa para um mundo melhor. Muito obrigado por tudo que você representa. Você é, sem dúvida, uma verdadeira heroína da educação e da ciência. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Nossa, Vá onde você é celebrada, não apenas tolerada. Aqui no Vozes em Debate você vai ser sempre celebrada. Boa noite, Roseli. Boa noite. Nossa, que lindo. Que presente. É um presente. Muito lindo. És merecedora, Roseli. Vai ter que escrever. És merecedora. Roseli, vamos iniciar aqui esse nosso bate-papo enriquecedor com essa sua trajetória, com o que você representa realmente não só para as mulheres, mas para todo o povo pesqueirense, pernambucano, brasileiro. E elevou o nome dessa cidade e desse país até para outras fronteiras, né? Para além das fronteiras. Mas vamos iniciar com a importância da família em tudo isso. Pois é. Para a gente, para esse caminhar, né? Primeiro Deus no coração, né? Sempre. Mas, assim, essa é a primeira instituição que a gente tem, é a família. Não só a família que a gente nasceu, como a família que a gente constituiu. Então, é muito importante. Hoje as pessoas têm dificuldades em manter as relações familiares. Sabe Deus por que tantas influências negativas que desagregam as famílias, que fazem com que as famílias se desagreguem. Mas não tenho dúvida nenhuma que tudo que a gente se propõe a fazer, se você tiver como pilar a sua família, você consegue. É onde você se reestrutura, se reabastece, é onde você recebe aquela energia que você vai precisar para se lançar ao mundo. Sem dúvida. Muito bem, Roseli. Está vendo que a noite hoje promete. Roseli, você é coordenadora pedagógica dos cursos das licenciaturas da ESA. Quais são esses cursos? Então, das licenciaturas, nós temos letras, pedagogia, matemática, biologia e história. A ESA tem outros cursos que não são essas licenciaturas, né? Como Direito, como ADS, e que é um curso que vem sendo muito procurado por conta das tecnologias, né? Tem tido uma busca muito grande por esses cursos. E temos também os cursos na área de saúde. Mas, assim, como coordenadora, eu estou lá dando toda a energia que eu posso para colaborar com os meus colegas, com meus maravilhosos colegas professores de lá, a direção do César, com as licenciaturas, para que elas se fortaleçam e se mantenham, para que a gente continue tendo cursos de formação de professores. Maravilhoso. Uma reflexão que você nos traz que é impressionante, é quando você se refere à sua família e diz: minha família é uma equipe. É verdade. Então, quando a gente tem um projeto, qualquer um de nós, a gente já traz para a família concorda, a família opina, e aí cada um sabe que vai ter que se posicionar de alguma maneira para que o outro consiga ir avante com esse projeto. Então, essa confiança é que faz a gente levar até o fim. Cada um tem um papel.
Então, foi quando meus filhos foram estudar fora, quando se lançam agora em seus projetos já de trabalho, foi quando eu fui embora para estudar, né, fui estudar em outra cidade para continuar a minha formação. Foi preciso o apoio do meu marido, a compreensão dos meus filhos, que iam passar alguns dias sozinhos, eram crianças, né? Alguns dias sozinhos, com a compreensão da sogra, que acompanhava mais meus filhos na escola, enfim, é um projeto, tudo que a gente vai fazer, o pilar está lá, dentro de casa. A importância da educação, seja ela inicial e mais ainda, a continuação desses estudos, o aperfeiçoamento, Roseli. Pois é, a gente precisa ter uma boa formação. E é através dessa formação, tanto na escola, como você dar continuidade aos seus estudos, seja em qual área que você vai seguir, é extremamente importante, porque você precisa ampliar seu repertório para que você possa compreender tudo aquilo que vem, as demandas que surgem, as mudanças que vão tendo na sociedade, e aí, se você não se atualiza, você fica para trás, em qualquer área que você enverede, né? Em educação não é diferente. A gente diz assim, todo ano eu vou dar aula, por exemplo, o professor da educação básica. Hoje eu não sou mais professora da educação básica, mas como coordenadora, todo ano a gente recebia novos alunos, e os novos alunos com novas demandas. E isso, para que você possa continuar formando aquelas diferentes pessoas que ano a ano muda. Então, eu quero dizer assim, você ensinou aqui esse ano, primeiro ano. Se você fizer, no outro ano você vai estar ensinando o primeiro ano do ensino médio, no outro ano, primeiro ano do ensino médio. Parece um repetido, onde você tem um caderninho de receita e que você vai aplicar essa receita todo ano. Não é verdade. A cada ano é diferente. A educação é muito dinâmica. A mesma coisa na faculdade. A cada turma que a gente recebe, o desafio é diferente. E aí, se você não tiver em constante movimento também, fazendo o seu movimento de formação, você não vai dar conta. A mesma coisa é a moçada que está na escola. Eles recebem aquela educação que a gente chama básica, mas se eles querem continuar caminhando, crescendo e evoluindo, eles precisam de novos repertórios, de outros repertórios. E aí é importante continuar essa formação, complementar a formação. E isso a gente encontra em doutrinas, em livros, né, Roseli? Hoje é muito mais fácil do que no meu tempo. Eu me lembro quando eu era criança, já criança eu sempre gostei muito de ler. E aí eu ia para a biblioteca pública daqui de Pesqueira, né? Então, na hora que eu podia, que eu tinha um tempinho, a maioria, alguns livros que eu queria levar para casa, a bibliotecária não deixava, então tinha que ir lá ler lá de pouquinho. Mas hoje a gente tem a internet, que traz muita coisa ruim, mas traz muita coisa boa. Então, você vê esse seu projeto mesmo, Vozes em Debate, o cuidado que vocês têm aqui com o conteúdo, o que vai ser veiculado, com a responsabilidade que vocês têm com quem vai ouvir, né, o que vai ser dito aqui. Então, isso é uma fonte de aprendizado, a internet. Então, hoje a gente tem livros de graça, baixa livros de graça na internet. Você tem muita gente boa dando cursos, muitas pessoas. Eu não estou falando de pessoas que vão para a internet para ter like, para aparecer, que diz qualquer besteira, que reproduz o que uma outra pessoa diz de maneira deturpada. Eu estou falando de pessoas que estão na internet dando boas formações. Inclusive, quando eu dou aula, meus alunos têm lá a minha aula, têm a minha formação, mas tudo não se encerra ali. Eu digo, olha, vocês podiam assistir isso dessa pessoa, assistam a esse professor aqui. Eu fico sugerindo também vídeos e livros para que os alunos leiam. Então, hoje a gente tem acesso, os livros estão mais baratos, os livros físicos estão mais baratos, há livros que a gente pode baixar de graça na internet, tem acesso ao conhecimento. Hoje o acesso é universal, graças a Deus. A importância dos professores. Muitos profissionais que são vocacionados e estão procurando outros caminhos, outros projetos de vida.
O que é que está acontecendo com o nosso professorado? Olha, não tem não sei como é que eu posso chamar, é uma historinha do sapo. Coloca o sapo na água fria, aí vai deixando a água esquentar aos pouquinhos. Daqui a pouco a água está bem quente, ele não percebeu, morre ali, né? Então faz muito tempo que a desvalorização do professor, esse discurso de desvalorização, eu não sei se porque a educação, ninguém percebe que da educação um país cresce, que a gente tem lucro lá na frente com a educação. Quando se pensa só em dinheiro, aí não se vê esse lucro imediato. Então o país vê a educação mais como muitos países, né? Vê a educação, alguns, né, países veem a educação mais como um investimento um prejuízo. Vou gastar, né? E aí começa a se disseminar determinadas falas. Eu lembro que eu via uma camisa que tinha assim: não me sequestre, sou professor. Então, eu jamais vestiria uma camisa dessa. Eu jamais iria maltrapilha para uma escola. Não vou. Eu não vou, porque esse discurso que diminui o papel do professor, que diminui a pessoa do professor, eu não me aproprio dele. Nunca. Então, isso fica... Aí o que fica? Passa uma mensagem de que é uma profissão que não vale a pena, e aí a gente está perdendo brilhantes jovens que seriam excelentes professores para determinadas áreas onde eles vão ser frustrados. Roseli, e como é que é feita essa conscientização desses jovens brilhantes que perdem essa oportunidade? E às vezes perdem a felicidade, né? Porque eu acho que felicidade e profissão, elas caminham junto. Você não consegue ser uma pessoa realizada numa profissão que você não gosta, não é verdade? E como é que a professora tem esse linkzinho para orientar? Então, lá na nossa instituição, a gente ouve muitos alunos que chegam ao primeiro período dizendo: não, eu vim aqui fazer esse curso porque eu ainda não consegui ir para outro, não sei o quê. E aí começa assim, né? Ou então porque eu gostava muito dessa matéria ou da outra, eu digo: mas não é só o conteúdo da área dura que você vai estudar aqui. Você vai estudar também como ser professor, você vai se profissionalizar. Então, aí a gente começa a trabalhar com o aluno essa compreensão da importância da profissionalização. Então, quando ele olha o trabalho do professor com amor, dedicação, e que ele começa a fazer o estágio e a gente orientando da importância do que ele está fazendo ali para o futuro daquele jovem, porque assim, ser professor é você fazer transbordar aquele conhecimento que está na sua mente e no seu coração e ajudar no projeto de vida do outro. Então, é uma coisa muito bonita, porque você está colaborando com a história de vida do outro, com o projeto de vida do outro. Então, quando o nosso aluno começa a compreender que quando ele vai fazer o estágio e que ele prepara aquela aula da melhor maneira que ele pode fazer naquele estágio que ele está, e que ele começa a ver resultados, os alunos gostarem, o olhinho brilhar, eles começam a perceber a importância daquele trabalho e se perceber professor. E aí muitos deles dizem: vocês nos venceram, e a gente continua aqui, estou no 5º, estou no 6º período, e vou continuando. Mas é importante também em casa os pais valorizarem o professor, entendeu? Às vezes, dentro de casa mesmo, o preconceito, tudo surge, muitas vezes, no meio onde a gente vive. Então, o aluno aquela criança gosta de brincar de ser professor, criança adora. Aí, quando a criança briga de ser professor e diz que vai ser professor, a pessoa mesmo faz em casa: Deus me livre, você não vai ser professor, não. Então, já começa daí o preconceito, entendeu? Isso não pode acontecer, infelizmente. Roseli, educação e cultura, elas estão entrelaçadas ali na vida profissional de todos os professores, de todas as profissões? Todas. Então, quando a gente, na escola, como geral, tanto a educação básica como a educação superior, o aluno ele vai ver as disciplinas que a gente chama científicas
mas na escola também. A escola trabalha essa valorização da cultura, olha a questão social, a formação do cidadão. A escola está ali para isso também, ela também, porque sabe que está tudo interligado. Então, não adianta eu aprender determinados conteúdos científicos se eu não sei a que ele serve, em que ele se aplica, em que aquilo pode colaborar com o meu projeto de vida, com a minha qualidade de vida e a valorização do lugar que eu moro. Então, a escola preza muito, tem que estar tudo muito interligado. Eu sempre digo, se eu tenho um aluno na escola e que ele passa pela rua depredando alguma coisa, que seja derrubando árvores, como colocar umas mudas ali, ali naquela subida ali perto onde era o Centro Social, o SESI, que é do Galego ao Caspar. Colocaram mudas bem bonitinhas e passou jovens e quebrou todas as mudas. A gente tem lá em Arco Verde um projeto voluntário que o pessoal, eles, de valorização do ambiente, e eles plantam mudas que são para melhorar a arborização da cidade, ou em alguma região mais periférica da cidade, para melhorar o ambiente, o clima, e chegam pessoas e quebram aquilo ali. Então, tudo aquilo ali tem relação com eu não me sentir pertencente àquele lugar. Então, a educação, ela precisa desabrochar no indivíduo aquele sentimento de pertencimento, de que eu pertenço àquele lugar, então eu preciso proteger aquele lugar e eu sou cidadão do mundo e daquele lugar. Entende? Sim, então, sim. não adianta eu aprender ecologia, decorar alguns nomes da ecologia e eu não vivenciar aquilo. Então, a escola, ela se preocupa com o conteúdo conceitual, mas também ela com o conteúdo atitudinal. Eu preciso aplicar para a melhoria da minha vida e para a melhoria do meu meio, aquele conhecimento que eu tenho. Roseli, você apresentou trabalhos tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Trabalhos em Florianópolis, trabalhos em Sevilha, em Montevidéu. O que lhe trouxe profissionalmente de aprendizado e que modelo a gente poderia implementar aqui no nosso país para melhorar mais a nossa educação, valorizar mais os professores? Nesses eventos, a gente leva um pouco daquele conhecimento que a gente tem e vê o trabalho de outros colegas nesses lugares também, né? E aí a gente começa a ter uma visão mais ampla do que a educação. E aí, por exemplo, a gente estuda que o professor, a gente tem que ir para além do tradicional. O professor não é um detentor do conhecimento. O professor, ele tem um conhecimento que ele precisa ser partilhado com o outro. E essa troca, essa partilha, permite que você melhore também. E aí a gente começa a questionar o nosso modelo de educação, né? Então, como eu até comentei contigo antes, sobre a Escola da Ponte, né? Como eu te contei de uma palestra que eu fui da Escola em Portugal, né? Em Portugal, e que eles têm um modelo educacional que rompe completamente com o paradigma que a gente tem vigente para a educação, né? Onde a valorização do indivíduo que está ali, ela é compartilhada. O professor não é um detentor ali do conhecimento, ela é mediada ali pelo professor. Os colegas juntos, eles se investem em algum projeto, eles são protagonistas naquilo que eles estão fazendo, eles decidem o que precisam estudar, o que querem estudar junto, uns com os outros, e isso ajuda que eles aprendam a se posicionar perante o lugar onde eles moram, o lugar onde eles vivem, a propor, a serem mais propositivos. E aí a gente começa a ver, é importante ver esses novos modelos, porque se você está sempre parado num mesmo modelo, você não consegue perceber as falhas e as brechas do seu próprio modelo. O salário inicial de um professor, nós temos um piso salarial, né?
Temos piso. E o nosso piso é maior do que o piso de muitos profissionais. Eu não vou ficar citando aqui, mas o piso da gente é maior do que o de muitos profissionais. É por isso que não se concebe, não se entende, porque ainda há uma desvalorização do professor, né? Eu sei que existe, assim, algumas escolas que ainda pagam pouco e tudo, mas muitas vezes porque as pessoas, elas ainda estão naquela compreensão de que o professor, ele é um trabalho, é um subemprego, né? Mas, assim, a gente tem um piso, a gente tem que como é que se diz? Levantar a cabeça, que estudar, que mostrar o nosso valor e que cobrar que todas as escolas, inclusive, principalmente as particulares, paguem aquilo que é justo e que valorizem, à medida que você evolui naquela instituição, que a valorização ela vá acontecendo como qualquer trabalho. Em todo trabalho você tem o aumento. O piso é o piso, é a base, é o início. Sim. Então, todo trabalho você tem que ter o seu aumento. Se à medida que você tem mais e mais experiência e mais contribuição pela instituição, você tem que aumentar aquele salário. Entendeu? Então, nosso piso é um piso que é melhor do que o piso de muitos lugares, de muitas outras profissões. E aí a gente precisa continuar a nossa luta de valorização, porque a gente merece. Sem sombra de dúvida. Tudo passa pela educação e pelo professor, né? Exatamente. Roseli, me diga uma coisa. Nós podemos sonhar com uma educação que revolucionou a China, por exemplo, que revolucionou a Coreia, né? Porque esses países... Eu lembro bem na Revolução Cultural que deixou o povo chinês semi-analfabeto ou totalmente analfabeto, né? Hoje se transformar uma potência mundial em educação como é a China. Não muito diferente foi a Coreia, né? A Coreia até 1984 tinha pessoas iletradas até mais do que o Brasil. E esses países deram um salto de evolução enorme por investir maciçamente na cultura, na educação. Nós podemos sonhar com isso, Roseli? Então, hoje a gente vê muito, todo mundo quer que a escola mude, que a escola se renove, mas assim, há um peso, uma cobrança muito grande no professor. Então, assim, o professor tem que sair daquele tradicional, o professor precisa ser inovador. Tem um pesquisador chamado Chon, que ele dizia, o professor precisa ser reflexivo, que é aquele professor que, em sala de aula, ele observa a sua sala, o que ele está propondo, se está funcionando, se está dando certo, a sala de aula como laboratório mesmo, está funcionando, o que não está funcionando, então ele refletindo na ação. Isso é muito importante, o professor não ir lá só para repetir ou encher um baldinho, como se os alunos fossem um baldinho onde eu vou só encher. Não, eu vou refletir sobre a construção, ele tem que ter uma consciência muito grande da compreensão, da construção daquilo que está sendo feito em sala de aula. Só que, para além disso, aí era uma cobrança muito grande do professor reflexivo, o professor que promovesse o construtivismo em sala de aula, que ajudasse, colaborasse com a construção do conhecimento pelo aluno, um professor que trouxessem técnicas e métodos e metodologias e recursos didáticos inovadores. E aí, depois começou, o professor precisa ser inovador, uma cobrança com o professor inovador. Pronto, ótimo, isso é importante, mas não é só o professor. Então, como ser inovador no modelo de escola que ela é arcaico? Aquela escola que você, há 50 anos, você entrou na escola, quando entra hoje ela tem o mesmo modelinho. Aquele quadrinho, aquelas cadeiras enfileiradas, trabalhando só com o livro e o caderno. Então, mesmo a tecnologia que vem favorecer tanta coisa, até para você exemplificar, para você mostrar alguma coisa de fora daquele lugar para as crianças, para os jovens, mesmo a tecnologia você vê que ela ainda é muito precária na escola. Então, como vamos fazer para revolucionar esse ensino? Só cobrando essa inovação do professor
Não, precisa uma mudança em todo o sistema. Na escola da Ponte, nem caderneta com nota, colocar nota, quando eu digo caderneta hoje, é tudo um sistema. Mas naquele sistema de registro, nem aquele sistema de registro não tem, entendeu? Porque o que é mais importante é aquela construção que está sendo feita ali. Mas toda a escola precisa mudar, todo o sistema precisa mudar. Tem que vir também muito investimento de cima também, uma compreensão de que precisa investir na formação desse professor sempre, constantemente. Então, se a gente quiser realmente essa mudança que a sociedade quer que ela emprega na escola muita responsabilidade na formação dos indivíduos, na formação do cidadão. A escola a sociedade está entregando à escola essa responsabilidade, mas só vai acontecer e o jovem vai entender e gostar de estar ali, entendeu? De querer permanecer naquele ambiente, quando o ambiente e todo o sistema mudar. E temos mais um agravante, é a violência de alguns alunos, claro, não todos, em relação ao professor. A gente hoje se tornou até comum a gente ver cenas grotescas de professores sendo agredidos dentro da sala de aula. Mas ali, não só pelos alunos, mas por pais que vão lá e perpetuam aquela agressividade dos alunos. Isso realmente é muito preocupante. Aí isso mexe muito com a mente, com a cabeça de qualquer professor. Pois é. Às vezes o pai não conhece o filho, ele joga o filho na escola. O filho fica lá o dia todinho na escola e ele não conhece o próprio filho. E o filho que está ali sem entender por que está ali, sem acreditar na escola, sem estar com vontade de estar ali. Eu vou dar um exemplo assim muito triste de um caso de uma pessoa essa semana conversando comigo. Ela disse que ela não está mais recebendo essa ajuda de bolsa, alguma coisa, que eu esqueço o nome dessas ajudas. De bolsa. Auxílio. Auxílio. Aí o filho dela, 8 anos, quando viu que a mãe não estava mais recebendo bolsa, ela disse, então não preciso mais ir para a escola. Diga aí. Né? Então, será que é isso que resolve? Que vai resolver? O jovem precisa querer estar na escola, o professor precisa querer estar na escola, a gente precisa acreditar no papel do professor, o professor precisa de suporte, do suporte na escola. O trabalho do professor não pode ser aquele trabalho solitário dentro da sala de aula. Que são coisas que se negam, né? Ou seja, não se fala sobre o professor. É verdade. Carmen, as participações aí, perguntas, Carmen já está ali. Roseli, continuamos aqui com nossos colaboradores. Nós temos aqui o Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade. Campos Supermercado, a maneira certa de economizar. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Unopar, Anhanguera, Colégio SESG, Polo Pesqueira, funcionando no mesmo espaço. 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua vida. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região, fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde e Belo Jardim. Eita, Roseli, que diálogo maravilhoso, essa carência grande de professores que nós encontramos hoje no nosso país é uma carência em todos os setores, assim, não sei como é que se usa mais, mas lá quando alfabetiza, quando desenvolve, quando chega ao ensino superior. Então, no ensino superior é uma coisa interessante, assim, porque nos outros cursos a gente vê muito professor, por exemplo, no curso de Direito, né, temos muitos professores. Então, a gente percebe que as outras profissões elas valorizam a educação, porque os professores, os advogados estão dando aula, né? Estão advogando, mas gostam, vão lá, querem dar aula. Então, o ensino superior, a gente ainda tem muita gente que vai para o ensino superior porque
é pesquisador também e sabe que ali a academia, a faculdade, ela não é só um lugar para ensinar, é um lugar para pesquisa. E todo mundo gosta de produzir ciência. A educação básica é que a gente percebe, não é só aqui não, o IF mesmo, que tem curso de matemática e física, as turmas são bem pequenininhas. Às vezes a gente tem lá na ESA, como aqui no IF, tem mais bolsa para oferecer do que aluno para receber a bolsa, né? Então, nós aprovamos alguns projetos no primeiro ano do PIBID, mesmo que a gente aprovou, a gente recebeu, acho que era 500 bolsas. Assim, quase todos os alunos tinham bolsa. Então, à medida que essas bolsas, com o tempo, né, os recursos do país, né, vão diminuindo, as bolsas vão cortando o número de bolsas, mas mesmo com o corte, a gente conseguia, nos últimos anos, a gente conseguiu bolsas para quase a quantidade de alunos todas dos cursos das licenciaturas, justamente porque a entrada é pequena. E lá na Rural também, conversando lá na Universidade Rural, né, conversando com os professores lá, meus colegas professores, a mesma coisa. Os cursos de licenciaturas têm um número pequeno de entrada. Aí, então, eu acredito que a carência hoje para a educação básica, ela vai se ampliando. E isso sobrecarrega aquele professor, né? Porque ele vai ter que ministrar aula de manhã, tarde e à noite. Exatamente. E ainda final de semana, cursinhos e... Eita, Roseli. Roseli usou uma expressão muito sábia e reflexiva, que foi o mundo muda e a gente precisa mudar junto, né? E esse conceito aqui a gente eleva para toda a sociedade, inclusive para a educação, né? Exatamente. A ciência, por exemplo, alfabetizar-se cientificamente. Então, hoje a gente vê uma necessidade de você compreender o mundo. E para compreender o mundo, você precisa alfabetizar-se cientificamente, que não significa você ler só. Você tem que compreender o que está lendo, você discernir sobre aquilo. E aí, por exemplo, de que adianta você aprender juros e porcentagem e você não conseguir aplicar isso quando você vai comprar alguma coisa, para que você não seja ludibriado, por exemplo. Então, eu preciso compreender. Às vezes eu pergunto assim para os meus alunos no primeiro dia de aula, minha gente, que eu ensino anatomia humana também. Aí eu pergunto, por que a gente respira? Né? E aí, no início, aquela turma ainda novinha, professora, para não morrer. Eu digo, por que a gente morre? E por que a gente morreria sem o ar? Qual é a importância do ar na nossa vida? Muitas vezes as pessoas não entendem qual é o papel, o percurso que o oxigênio faz no nosso organismo, o papel do respirar. Elas não sabem o que é respirar. Então, como é que eu vou compreender quando tem uma fábrica que ela foi colocada próximo de onde não devia, segundo a legislação, e que aquilo vai me causar um adoecimento? Como é que eu vou compreender que o aumento do número de rinite, sinusites, essas infecções respiratórias tem relação com o ar que eu respiro, se eu não sei nem por que eu respiro? Entende? Estou entendendo. Então, eu preciso compreender o mundo. Eu aprendo ciência e hoje, assim, hoje a gente precisa entender que tanto compreender as muitas certezas da ciência, quem dizia isso era Edgar Morin, então, compreender as muitas certezas conhecer as muitas certezas da ciência, mas também compreender ou perceber quantas incertezas a ciência tem também, para que eu me posicione. Roseli, seria uma preguiça de botar isso aqui para pensar, de ter opinião própria, ou a palavra certa não seria preguiça? Porque inteligência todos nós temos, né? Todos nós. Não sei se a palavra certa é essa, preguiça, ou você está acostumado a ser um repetidor daquilo que você escuta? Todos nós nascemos inteligentes. Existem alguns problemas de ordem cognitiva, né, que neuronal, que tem um ou outro, mas isso não significa que a pessoa não aprenda. Ela aprende.
de maneira diferente, de uma maneira diferente. E mesmo quem não tem esses problemas neuronais, nós só aprendemos de maneira diferente e temos múltiplas habilidades. Então, por exemplo, Roseli gosta muito de ciências, educação ambiental, fala de nanociência, de átomo, disso, daquilo, mas Roseli não sabe nada de mecânica, entendeu? Então tem... E não sabe dançar. Então, tem coisas que a gente... meu desenvolvimento, ele não me permite. Então, para a música, eu acho que eu vou ter muita dificuldade, embora eu ame música, e música de qualidade, lógico, e aí você compreenda quando a pessoa está desvirtuada, mas eu teria muita dificuldade de aprender música. E temos outras pessoas que aprendem música até com o toque do telefone. É verdade. Entende? Sim. Então, são múltiplas as inteligências. Eu gosto tanto de falar nisso que eu até me perdi da pergunta inicial, acredita? A pergunta inicial foi que hoje a gente tem pessoas que são muito inteligentes, mas são repetitivas. Pronto. Então, aí a gente, além de ter já essa inteligência, sim, ela precisa ser mediada também, precisa do papel, de um bom papel mediador do outro, família, professor, o padre, o pastor. Então, a gente precisa de que ajude a pessoa a sair daquele patamar para o patamar seguinte. Então, isso passa pela educação. Então, assim, pensa uma criança, inicialmente ela não sabe amarrar um cadastro. Se você amarrar o cadastro dela para o resto da vida, ela não vai amarrar o cadastro nunca, né? Pode ser até que depois ela consiga sozinha. Mas, assim, mas se você pega aquela criança que não sabe amarrar o cadastro, no período onde ela tem capacidade, digamos, motora para fazer isso, e você coloca esse desafio para ela, ela vai amarrar o cadastro. Então, isso acontece em qualquer estágio da vida. A gente precisa dessa mediação que ajude a gente naquele potencial que a gente tem. Então, essa é a educação. E a gente também é criativo. Nós somos, na nossa essência, criativos. Inclusive, na minha pesquisa de doutorado, do mestrado, eu estava analisando na formação inicial como os indivíduos desenvolviam habilidades de alta ordem para produzir ciência, por exemplo. Então, eu analisava como é que os indivíduos pesquisavam na internet, como é que interpretavam textos científicos, como é que produziam algo, escreviam um texto sobre aquilo que eles leram e escolhia até um assunto que eles nunca tinham ouvido falar, nanociência. Então, eu comecei a investigar como é que o indivíduo aprende e desenvolve habilidades de alta ordem, como leitura e escrita. São habilidades de alta ordem. Então, os indivíduos, eles conseguem fazer isso. E aí, no mestrado, eu estava vendo como é que as pessoas conseguem produzir algo, digamos, os professores fazendo uma sequência didática, montando uma sequência didática para dar aula de maneira bem criativa. Como o processo criativo do professor, ele se revela naquele produto que ele ia fazer. Então, nós temos essa criatividade, essa inteligência nata, mas é preciso você propor ao indivíduo, desafiá-lo. Então, eu vou dar um exemplo com criança de novo, para ficar bem simples. Se você chega para uma criança de uma historinha, assim, que até eu li sobre isso e fiquei muito triste. Se você chega para uma criança e diz assim, vamos fazer um desenho. Aí a criança adora desenhar. Aí quando ela começa a querer desenhar, não, mas é de uma flor. Aí a criança, eu gosto de desenhar flor, vou desenhar flor. Não, mas não é assim, a flor, ela vai ser vermelha, do caulinho verde, e eu vou fazer aqui o modelinho, porque eu quero que fique bem certinho aí. Aí você faz o modelinho, aí a criança faz a flor. E sempre vai ser dessa maneira, sempre que você pedir para a criança desenhar uma flor, ela vai desenhar desse jeito. No dia que você disser, faça um desenho, a criança vai ficar esperando você dizer o que ela tem que desenhar. Perfeito, ela vai ser eternamente repetitiva Roseli, estamos aqui, com a participação do público. Gente, muito obrigado. Cigano do Nordeste, parabenizando. Isabel Cristina, boa noite. Excelente profissional. Milena, boa noite. Priscila Carla, boa noite. Parabenizando. Tem aqui top, não sei o que, Elinato, top. Maravilhosa. Roberto Brito, minha doutora linda.
Rosiane Meu Deus. Monteiro, muito bom. Irmã Ana Maria, boa noite. Luiz Duque, curtindo, perfeito. Tiago Germano, perfeito aqui. Cigano do Nordeste, boa noite. Tiago Duque, boa noite também. Rayane Duque, parabenizando. Glébia Galvão, Roseli, foi minha professora no ensino fundamental e médio. Realmente ela sempre foi educada, gentil, elegante e muito inteligente. Sempre despertou em nós os melhores sonhos. José Robson Mendes, professora Roseli, pessoa incrível. Juraci, pessoa incrível. Gabriel Gonçalves, maravilhoso. Regiane Gonçalves, meu exemplo. Edjane Martins, perfeito programa. José Robson Mendes, professora Roseli, pessoa incrível. Gabriel Gonçalves, perfeito. Edgar Martins, belas reflexões. Toma aqui. Daqui a pouco traga mais. Pai. Estamos aqui também com pessoas incríveis que estão nos assistindo. Robson e Simone. Robson é uma pessoa que trabalha comigo e incansavelmente nos bastidores, dando dicas fantásticas. Meu irmão, muito obrigado. Gratidão também a Daniel, que faz aqui acontecer, a minha esposa, que está sempre aqui nos bastidores, fazendo tudo isso acontecer. Márcia e Lígia, que estão assistindo lá em Recife. Minha sobrinha também. Gracinha, que está assistindo lá em Santos. Genival Silva, lá no Rio Grande do Norte. Então, gente, muito obrigado. E vamos continuar aqui com essa noite maravilhosa, com essa professora, com essa cidadã, com essa mãe incrível que é Roseli. Família linda, e você é uma pessoa maravilhosa, tem assim muitos amigos que colaboram. Faça uma pergunta. Como seria dar os primeiros passos para uma escola pública se tornar boa, quase que nem uma escola particular, mais ou menos assim? Olha, não tem como sem investimento. Precisa de investimento, certo? Então, a gente precisa investir no ambiente. Precisa investir no ambiente. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente propõe uma atividade diferente lá na instituição. Vamos aplicar isso na escola? Quando os nossos alunos dos cursos de formação vão aplicar, eles encontram inúmeras dificuldades, porque não tem apoio. Assim, até o espaço não permite que aquelas atividades sejam feitas daquele jeito. Então, tem que ter investimento. E também investimento no ambiente, investimento no professor, certo? Para poder a gente conseguir realmente esse modelo de escola que a gente quer que tenha, certo? E o investimento, quando eu falo, não é investimento grande, não é investimento alto, entendeu? É aquela coisa contínua, garantir que porque o início é sempre muito complicado. Roseli, nós temos aqui Omar Fraga, boa noite, meus amigos. Como sempre, mais uma excelente entrevista. Silas Galindo, minha eterna professora. Ele e seu esposo, Roberto Brito, foi meu professor também. Glebe aqui de novo. Silas Galindo, saudades. Tarcísio Dantas faz uma pergunta aqui, Roseli, bem pertinente. Boa noite. Muitos cursos atualmente começam com 30, 40 alunos em média e no final do curso 5, 6 se formam. Por que será que isso acontece? Tarcísio, meu irmão, muito obrigado pela participação mais uma vez. Boa noite para você e uma pergunta excelente, não é isso? Ele pergunta nos cursos de um modo geral, ele disse aqui, boa noite, muitos cursos, né? Muitos cursos. Então, ele incluiu aqui. Eu acho que isso vai mais para a parte das exatas, concorda, Roseli? Mas ele perguntou aqui de um modo geral. Ele coloca aqui que começa com 30, 40 alunos em média e finaliza um curso com 5, 6 que se formam. Por que será que isso acontece de forma repetitiva? Boa noite, meu irmão, e muito obrigado por mais uma participação sua. E nós temos aqui também a participação do meu filho, da minha nora, da minha filha, que estão aqui ao vivo. Meus amores, que coisa maravilhosa vocês estarem aqui. Bom, acontece principalmente nos cursos científicos, realmente. Nos cursos científicos, isso muitas vezes porque o ensino superior ele já é desafiador. E quando você não tem base
Perfeito. Entendeu? Aí é muito complicado. A gente tenta fazer o melhor que pode no curso superior, mas essa base ela é muito importante. Então, o investimento na educação básica, ele precisa acontecer. Então, é importante a interiorização das universidades, é muito importante. Mas a gente precisa que esse aluno que chega à universidade, primeiro ele entenda o que é um curso superior, porque às vezes eu acredito que nem todo mundo nasceu para ter um curso superior, porque não chega com vontade, não tem vontade de estudar, sabe, de se desenvolver. Às vezes é melhor assumir uma profissão. E você se desenvolve bem naquela profissão do que fazer um curso superior de maneira que você não se dedique e seja frustrado. Mas, na maior parte das vezes, tem relação com essa base. Entendeu? Que eu não tenho. Chegam com muitas lacunas formativas na instituição superior. Aí não consegue. Roseli, eu lembro uma reflexão que foi feita, que agora, Roseli falando muito bem a resposta de Tarcísio Dantas, foi uma reflexão, não sei se foi de Eloísa Helena, se não foi, me perdoe, mas a reflexão, que é o mais importante, é que ela falava assim: se o Brasil quer se desenvolver e se tornar um país realmente de primeiro mundo, ele tem que incentivar e investir seu PIB na base, em uma geração que automaticamente aquela geração iria adotar as gerações posteriores. Eu acredito muito que foi isso que foi feito na China, que foi feito na Coreia. Exato. Que essas gerações com base, como o Roseli bem falou, e com bases sólidas, elas vão adotar as próximas gerações e as próximas gerações as futuras. E assim nós teríamos uma educação de mais qualidade. Não sei se é por aí, Roseli. Isso, exatamente. A gente... o caminho é esse. Então, por exemplo, a gente tem crianças que não têm bons pais. Não têm bons pais, entendeu? Mas aquelas crianças, se elas têm uma formação, uma boa formação e vão ser indivíduos melhores, elas serão bons pais. Então, isso vale para tudo. Perfeito. Se eu aprendo, se eu compreendo o porquê que eu estou ali, se eu melhoro, se eu evoluo, eu vou, mais tarde, ajudar meu filho também a evoluir e assim sucessivamente. Então, essa formação ela é fundamental. E, assim, a escola... Eu tinha um exemplo que me veio à mente agora, eu me lembrei, ela é tão importante na formação como um todo do indivíduo, que aí me vem alguns casos, assim, umas histórias. Tem muitas histórias, mas eu vou contar duas que são bem tristes, né? Então, a gente fazendo um trabalho lá na Margarida Falcão, com as crianças, com os jovens, de formação, de ajuda, de escuta desses jovens. Aí, numa dessas palestras que a gente fez, a gente falando que era importante, que a gente queria que eles fossem felizes, fossem alegres, conversassem uns com os outros, fossem solidários com as pessoas, etc. Aí, depois de uma palestra dessa, chegou, me lembrei, eu sei que era nessa linha, a palestra que a gente estava dando com os alunos. Aí chegou uma mocinha, aí ela disse: como é que eu vou sorrir? Aí ela abriu a boca para a gente, todos os dentes estragados. Aí, uma mocinha no ensino médio, aí a gente falou para ela: olha, aqui a gente tem a UPA, a gente tem o CEL, não sei o que, ela morava na zona rural. Ela disse: mas eu não sei andar na cidade, eu venho no ônibus e não tem ninguém em casa que me traga. Então, era muito obstáculo para a menina, entendeu? Resolver o problema dela dos dentes. Aí a gente fez uma cota, que não é papel da gente, mas um dentista colaborou e atendeu com um custo mínimo possível para a menina, e essa menina sofreu uma transformação. Eu queria que você visse, era outra pessoa. Teve outro caso, por exemplo, de um rapazinho muito levado, dava muito trabalho na escola. E aí, a gente conversando com ele, tentando encontrar um caminho: olha, você gosta muito de jogar bola, por que você não se envolve mais com o atletismo, com o esporte, os meninos do esporte? Porque os meninos trabalhavam, né,
com essa questão da nota, valorizando. Então, consequentemente, ele tem interesse para poder participar do esporte. Eu não posso, porque eu não posso nem tirar uma carteirinha para ser atleta, uma carteira de identidade. Mas por que você não pode ter uma carteira de identidade? Porque eu não tenho um registro de nascimento. Aí chama a mãe, né? Mãe e pai, por que esse menino não tem registro de nascimento? Ah, porque quem registrou foi o pai dele. A mulher não vivia mais com o pai dele. E ele registrou em Itamaracá. Aí eu disse, mas não tem como ele lá mandar pelo correio para você o registro, não. Ah, ele está preso. Ele registrou em Itamaracá porque ele estava no presídio de Itamaracá. Então, a gente tentou ver quem é que morava por lá para conseguir tirar esse registro lá. Não teve jeito, teve que tirar em Pesqueira. Mais uma vez, a gente teve que fazer uma cota, porque em outra cidade é mais caro. E o menino teve o registro. Também foi uma transformação. E a gente tem casos que, às vezes, uma simples atitude, a empatia, o olhar para o outro, escutar, ouvir, entendeu? Estar presente, estar ali, olho no olho, sendo presença na realidade do outro, faz uma diferença grande. Eu acho que a educação é A educação maravilhosa mesmo. Por isso que eu digo, gente, em vários feedbacks que eu tive quando anunciei que Roseli estaria aqui, teve um que me chamou muita atenção, que disse assim, Roseli não só é inspiração como professora, ela é o caminho. E está aprovada aí, Roseli. Parabéns mesmo, que maravilha. Roseli, o seu mestrado e o seu doutorado foram na Universidade Rural de Pernambuco. E nesse caminhar aí, você teve um problema de saúde muito grave, né? E que sua família, né, e as orações realmente foram determinantes para que você esteja aqui hoje. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, além de uma grande mulher, você é uma guerreira. Que você enfrentou esse mestrado, esse doutorado, e não se afastou da sua responsabilidade nas salas de aulas, mesmo com um problema de saúde tão grave. Como foi passar por tudo isso, e principalmente para as mulheres guerreiras que estão nos assistindo agora? Então, Deus acima de tudo, né, sempre. E assim, é como a instituição familiar, né, é muito, muito importante. E que a gente até tem alguns dissabores nesse processo. Por exemplo, eu recebi uma pessoa na minha casa que tinha um espelho lá na sala. Aí ela disse, olha, tira esse espelho da sala. Que era... Meu marido ouviu isso, menino. Ainda bem que ela saiu. Tu conhece meu marido, né? Ainda bem que ela saiu logo, que eu digo que ele vai partir da cozinha. E ela vai sair daqui no cacete. Aí eu disse, não vou tirar, não, porque a gente tem que vivenciar tudo. As experiências que vêm na vida da gente é para o nosso crescimento. Então, a gente tem que vivenciar da maneira como todo mundo. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Então, as coisas vêm para a gente para a gente experienciar, vivenciar e melhorar e tirar o melhor daquilo que a gente vive. E eu não tenho o menor, assim, nenhuma rancor, tristeza, lembrança ruim disso, não. Porque cresceu na adversidade. Nem das dificuldades da infância, nada disso. Que maravilha, Roseli, que maravilha. Roseli, a educação, como a gente vem pisando e repisando aqui, de um modo geral, ela liberta, não é isso? Sem dúvida. É a frase que eu mais digo na sala. Esses exemplos que eu estou dando aqui, eu dou muito na sala, no ensino superior, né? Então, eu digo o tempo todo. A educação liberta, essa é a minha frase da vida. Tudo passa, só Deus permanece, mas a educação liberta, não tenha dúvida. Se você não tem educação, você é cego para o mundo. E aí você vai ser ludibriado, você vai ser robotizado, você vai só balançar a cabeça para todo mundo, você vai repetir o pensamento dos outros, que muitas vezes é ruim para você, lhe faz mal. Entende? Então, e é isso. E você vai começar a discernir entre um conteúdo de qualidade e um conteúdo que não lhe engrandece. Porque tem muita coisa ruim na internet. Eu não gosto nem
Nem quando chega assim, não quero ver isso, não. Ah, não sei quem, aconteceu o que com não sei quem. Eu digo, eu não sei nem quem é não sei quem. Muito menos não estou interessada em isso aí que essa pessoa está fazendo e mostrando na internet. Aí a gente precisa que as pessoas se eduquem até para filtrar e aprender a buscar aquilo que realmente faz parte da sua construção e da sua evolução como pessoa. Senão você vai estar perdendo tempo. Perde-se muito tempo com besteira. Perfeito. Roseli, qual é o impacto real dessa questão educacional na vida das pessoas e na sociedade como um todo? É tudo, é a transformação que a gente quer. É a libertação que nós precisamos. É a libertação que nós precisamos. Eu aprender, através da educação eu vou respeitar mais o outro, eu vou conviver melhor com as pessoas, porque nós somos seres sociais e muitas vezes nos comportamos como se não fôssemos. Quando a gente é violento com o outro, quando a gente não consegue conviver num trabalho, por exemplo. Então, na escola, por exemplo, quando um aluno ele se levanta contra o professor, no fundo não é que ele tem raiva do professor, é daquela posição mesmo. Ele não compreende aquele papel de autoridade que o professor tem, ele não consegue compreender que determinados comandos são importantes para ele não consegue compreender ainda, e aí ele se torna uma pessoa que briga contra aquilo, ele não consegue compreender que aquilo é importante para ele. Então, essa educação que acolhe, que orienta, que é de qualidade, que forma, que estabelece esses pilares para um bom cidadão, essa é a educação que vai transformar a sociedade. Entende? Aí, primeiro, eu me transformo. Aí, a partir da minha evolução e da minha transformação, eu transformo a sociedade. Mas, às vezes, a gente pensa que tem uma força maior, interesses grandes, que não querem isso, não querem a liberdade do indivíduo. Quais são as principais causas desse problema e como podemos enfrentá-lo de forma eficaz? Eu não queria nem falar assim, porque às vezes é preciso falar em política e eu acabo... a pessoa não entende bem. Sei. Não estou falando de política partidária. Sim, mas por fale, exemplo, sim. a economia de materiais. Sim. De materiais, esse modelo econômico de consumismo que temos. Isso faz com que o indivíduo tenha um vídeo que eu até... Se todo mundo assistisse, é um vídeo bem antigo, História das Coisas. Quando você assiste ao vídeo História das Coisas, parece que é um vídeo de ontem. Mas eu acho que ele tem, 3 décadas, esse vídeo. Então, ela exemplifica de uma maneira muito simples a economia de materiais. Então, o que a gente tem? A gente tem um grupo que é extremamente rico. Nós temos uma diferença social muito grande, um grupo pequeno extremamente rico e um grupo menor extremamente pobre. As extremidades elas estão bem distantes. E aí tem um modelo de consumismo, ou seja, onde eu arranco do ambiente materiais, não sem custo, muito custo. Eu coloco pessoas para produzirem esse material sem muito custo, porque eu não pago o salário que a pessoa precisa, eu não pago o plano de saúde para aquela pessoa que está lidando muitas vezes com materiais tóxicos, certo? Aí aquela mercadoria vai para a prateleira barata. Por quê? Porque eu quero que as pessoas sempre comprem. E aí aquela mercadoria ela passa também por um processo que a gente chama obsolescência. Que é, em pouco tempo, aquela mercadoria já não me interessa mais. Porque ela é até planejada. Você está com um celular, daqui a pouco ele não consegue mais baixar programa. Ele fica... obsoleto. Então, essa é a economia que a gente vive. E aí a gente vive mergulhado em propaganda. Refém dela também. Refém dela. Aí você trabalha duro, chega em casa um monte de propaganda. Aí você, naquela ilusão, se você envereda, que vai se sentir melhor comprando aquilo, aí você vai e compra. Daqui a alguns meses você descarta. Aí você está ouvindo propaganda e você vai comprar mais. Aí você trabalha mais para comprar mais. Enfim, a gente vai nesse ciclo vicioso, certo? Que é
degradante para o ser humano. Degradando para a sociedade, né? Degradando para pensar, né? Roseli, quais soluções inovadoras já foram propostas ou implantadas em outros lugares que poderiam ser adaptadas para o nosso? Como você teve lá em Sevilha, Montevidéu, Florianópolis, como era que a gente poderia trazer para a nossa realidade local e estadual? Eu vou falar assim, por exemplo, eu conversei com uma coordenadora lá em Portugal, que aí ela falando que mesmo o curso superior, por exemplo, os alunos não entravam logo nas licenciaturas, eles faziam um bacharelado numa área científica que tivesse interesse e depois é que fazia o mestrado, aí no mestrado é que eles se preparavam para ser professor, ou seja, tinha um amadurecimento para que a gente tivesse realmente aquela pessoa que realmente quisesse ser professor, e aí ela ia ser professor já com uma formação bem sólida e bem construída. Então, isso é interessante. Aí tem essas escolas que propõem esse modelo que ele não é só aquela sala de aula enfileirada, onde o aluno só lê aquilo que está no livro, onde você... O que tem ali no livro, inclusive os pais hoje, eles querem que o professor, sobretudo na escola particular, que o aluno trabalhe o livro, porque ele investiu financeiramente, trabalhe o livro de capa a capa, como se o livro fosse a Bíblia, ou seja, se eu dominar tudo que está ali naquele livro, eu estou pronto. E ali é só um modelo, e que não está pronto e acabado. A ciência, o conhecimento, ele não está pronto e acabado, ele é um processo de construção. Então, é mais importante, e a gente vê nessas discussões fora, o processo de construção, eu ser capaz de aprender a aprender, de saber buscar o meu conhecimento, do que decorar tudo aquilo que está ali. Entende? Então, esse investimento no desenvolvimento daquele cidadão que pensa, que analisa, que propõe, ele ser mais propositivo do que repetidor. Perfeito. Gente, estamos chegando aqui ao final, mas ainda dá uns 10 minutinhos aí, Daniel. Eu tenho uma expressão aqui de Milô Fernandes, que eu já até passei para a Roseli, mas eu achei ela muito interessante para o nosso debate de hoje. O Brasil tem um grande passado pela frente. Será que a gente não vai sair do passado nunca? Se você for ler os livros sobre a história da educação, não é nem os livros de educação, é sobre a história da educação. Aí você começa a chorar, né? Porque você vê pessoas que fizeram propostas e que essas propostas elas foram implementadas sem ser na sua íntegra. Até mesmo a nossa LDB. Houve várias propostas e somente aquelas que passam pelo crivo de um grupo é que é aprovada. Só quando ela é aprovada, vem com muitas falhas. A Base Nacional Curricular Comum também, a BNCC, ela é muito criticada. Por quê? Porque tem uns avanços, mas tem coisas que são essenciais e que elas não entram. Aí, se sempre for assim, recortado, né, eu vou sempre recortar aquilo que estudiosos, que pensadores, que pessoas que experienciaram a educação durante tanto tempo propuseram. Se eu vou estar sempre recortando, então eu vou estar sempre com o futuro de passado. Perfeito. Eu tenho aqui algumas reflexões sobre a educação que eu levo assim para o dia a dia. Eu vi que a gente tem muito a ver com essa. Olha. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Com certeza. Isso mesmo. Isso mesmo, né? É isso mesmo. Essa é a maneira como a gente pensa, como a gente se propõe, como a gente propõe as coisas, tem relação com todo o repertório que você adquire ao longo do seu processo de construção. Outra que eu gosto muito é essa. Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza, a educação. Pois é. E se preocupam com o dinheiro e desperdiçam seu dinheiro, né? Seguindo um modelo
que é escravizador de economia. Nós estamos aqui com Roseli Brito, com esse bate-papo maravilhoso aqui. Tem mais alguém aí? Carmen Galvão, que está participando. Eita, Cadu, minha filha Jéssica e minha filha Maria Eduarda estão ali. Minha nora. Vamos conhecê-lo. Nicole e Cecília. Boa noite, Nicole e Cecília. Muito obrigado por mais uma vez nos prestigiar. São cadeiras cativas. Carla, que é a mãe, sim. Nicole e Cecília. Legal. São cadeiras cativas. Muito obrigado por estar aqui nos prestigiando mais uma vez. Eu dou aula nas segundas à noite também. Aí nunca estou, mas aí eu vou e assisto a várias. Depois Roberto também está sempre assistindo, mas eu assisto depois. Aí é uma maravilha. Pense num projeto importante e muito bacana. Assisti muitos. E tem você aqui, abrilhantando mais uma vez. Estão assistindo, que são minha força, né, minhas irmãs queridas, minha família de professores, né? E o que seria da gente sem os professores, né? Então. Mas a gente vai ter outros encontros aqui para debater. E vamos trazer o professor Roberto Brito. Será que ele vem? A gente traz ele nem que seja amarrado. Roberto, meu irmão, boa noite. Tem mais alguém aí, meus amores, que queira dar aquele alô? Como está na veia, né? A veia da educação. Minha irmã, ela ensinava em Brasília, ela foi daqui já concursada para Brasília. De Lulinha, né? Ela da área de letras. Foi concursada daqui, foi revisora de gramática, de redação. Ela tem lá o nome dela nas gramáticas como revisora, tudo. E voltou para cá aposentada, está em Caruaru, mora em Caruaru, fez concurso, está lá, dando aula novamente. Voltou ano passado, já fez concurso, já está dando aula. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Dora, Roseli é a representante pedagógica em nossa instituição. Gratidão por tudo. São minhas queridas. Isabel também falou alguma coisa. Dora e Isabel, minhas queridas diretoras lá da instituição, pessoas maravilhosas, sabe, Maria? Elas duas se completam. Pronto, maravilhosas. Dona Dora, muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. E aproveitando, nos sigam. Sigam lá no Instagram, né, Roseli? Esse projeto maravilhoso. Vozes em Debate no Instagram, Vozes em Debate também no YouTube. Faça isso para fortalecer o nosso encontro aqui das segundas-feiras. Dora é geógrafa, ela sabe muito bem sobre o que eu falei aqui. Isabel, filósofa, maravilhosa. Rosicleide Duque. É muito bom ouvir quem domina o assunto. Realmente é fantástico. Carlos Souza, que sabedoria, Rosicleide, parabéns. Ela corrigiu o português da minha tese. Então corrija aí o meu português também. Para melhorar aqui a didática. Isabel Cristina, exemplos maravilhosos. Então a gente está aqui agradecido. Robertinha, muito obrigado, viu, por acompanhar aqui esse bate-papo maravilhoso com sua mãe. Edna Soares também está ao vivo. Muito obrigado, Edna. Uma honra estar com vocês aqui. E se Renatinho não tiver agora, vai ver lá no playback, na íntegra, no YouTube, né? Mais alguém, meus amores. E que coisa boa que a gente conhece as pessoas, né? Porque tem algumas pessoas que você entrevistou aqui que eu não conhecia o trabalho. Meu Deus, que coisa boa esse pesqueirense, eu não conhecia o trabalho que ele faz. Então, é muito positivo, viu? Esse programa Voz em Debate, viu? Que a gente conhece, fica conhecendo as pessoas, o que elas fazem, descobrindo quantas pérolas, são pérolas que a gente tem na cidade. Na cidade. Bem, hoje eu estou com um aqui. Roseli, veja só, veja que maravilha você sair daqui de Pesqueira, do Nordeste, e apresentar um trabalho em Sevilha, Montevidéu, Florianópolis, Portugal. Veja como Pesqueira é um celeiro de grandes potencialidades. Então, esse é o nosso trabalho. É de mostrar que nossa cidade é um celeiro de grandes pessoas, de grandes profissionais, assim como você, Roseli. Não podia ser diferente. Roseli, nós temos aqui a continuação aqui dos nossos colaboradores, Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você, doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Nós temos a Grapel, pontualidade e responsabilidade.
Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devli Torres. Temos também aqui a Facetep. Transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Universo das festas, transformando sonhos em celebrações inesquecíveis. Praça Dom José Lopes, número 26, Centro. Organização Eduardo e Karina, ao lado da Catedral. Terra do Sol, Saúde e Performance. Alexandre Almeida e Tainara Almeida. Confiaconte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94, Centro, por trás das Americanas. Esses aqui são os nossos colaboradores. Roseli, a gente está esperando mais para a gente fortalecer mais esse canal. E como eu costumo dizer, a pessoa só não ajuda, não é de forma econômica, não. Ajuda lá, dando like, comentando, nos seguindo, para que esse projeto se fortaleça cada dia mais. Roseli, eu queria que você deixasse aí uma reflexão para todos nós e já convidado para a gente continuar com esse programa. Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer ele toda semana, né? Mas olha, Roseli, falando sobre educação, eu tenho aqui em mãos esse livro, O que o Brasil quer ser quando crescer. Eu até passei para a Roseli, disse que se a Roseli quisesse levar para ler, excelente ele. E o que o Brasil quer ser quando crescer, só depende da gente. Exatamente. Né? Consciência política. Exatamente. Isso passa pelos nossos representantes, seja representantes municipais, estaduais ou representantes federais. E nós temos a consciência de que transformar o nosso país depende da nossa consciência. E a consciência política é uma delas. Exatamente, isso mesmo. Roseli, eu vou deixar para você trazer uma reflexão, um pensamento e dizer que logo, logo estaremos aqui de novo para continuar, porque a legião de pessoas que quer que a gente continue com esse nosso bate-papo aqui é incrível. Então, o microfone é todo seu, Roseli. Aqui, para quem está nos assistindo. Gente, muito obrigado mais uma vez por fazer parte desse podcast maravilhoso e da gente estar iniciando a semana com uma mulher extraordinária como é Roseli Brito. Então, tem um livro que se chama Fomos Maus Alunos, que quem escreveu foi Gilberto Dimenstein, um jornalista, e Rubem Alves, sociólogo, psicanalista, e eles disseram que foram maus alunos, né? E até quando eles compreenderam a importância da educação no trabalho que eles iam desenvolver. Tem uma fala de Gilberto Dimenstein que é bem interessante, que ele disse que odiava a regra de gramatical e tudo, mas aí quando ele descobriu quanto a crase deixava os textos jornalísticos dele mais chique, melhores, aí ele viu a importância da crase. Então é lógico que foram outras e outras coisas, mas é assim, a gente precisa entender, né, a educação como algo que vai ajudar a gente a vislumbrar esse projeto de vida, ajudar nesse projeto de vida da gente a crescer, a se desenvolver, a desenvolver a nossa cidade, a ser gente, a ser família, né? Porque a gente não pode agir como instinto, né? Feito, até comentei contigo, feito bicho, né? A gente tem que ser gente, né? E gente humana, humanizada, né? A educação liberta. Roseli, nós temos aqui os nossos produtos, ó. Lindo aqui, ó, do Voz em Debate, para você adquirir. É outra forma de nos ajudar a manter aqui o nosso trabalho. Esse aqui, aí temos o branquinho, o laranjado. E essa camisa aqui, ó, vê que coisa maravilhosa. A gente tem na parte de trás das ciências das exatas. A doença é aquela... Bonita. Olha, deixa eu mostrar aqui, essa daqui. Ah, tá aqui, meu Deus. Não, consegui. É o desmantelador, mas veja que coisa linda. Olha aqui, ó, com pesqueira
Linda, lindíssima. E aqui Lindíssima. a frase de efeito. Das ciências às artes. Lindo. Baixa um pouquinho, Muito bem. Baixa aqui um pouquinho. Das ciências às As artes. artes. Hoje Muito foi bacana. nós tivemos aqui ciências, educação Vira a frente agora. pura. E aqui, pesquisa. Nós temos ela Linda, assim, belíssima. sem a denominação pesqueira e ela com essas denominações. Muito bacana. Então, vem aqui, adquira e nos ajuda a mandar isso. Olha o garoto propaganda aqui. E temos também aqui essas belíssimas. Eu tenho lá uma coleçãozinha. Vou querer uma. Eu vou Tá comprar uma certo. dessa. Tá aqui Da também minha essas coleção. belíssimas Da minha coleção, da minha trajetória. canecas. Isso aqui tudo feito com a participação de meu amigo e colaborador Robson, viu? Ah, legal. Robson é quem Eu tenho umas monitora canecas da minha por trás das trajetória. câmeras, né, Daniel? E aqui esse chaveirinho lindo. Tá vendo? Que inclusive, você vai levar um, viu, Rosalie? Ah, obrigada. É simplesinho, mas é com todo o amor e carinho do mundo. Obrigada. Boa lembrança. Para me lembrar desse E- momento que ele veio me desafiar. E aqui mais uma vez, Posso gente, agradecer agradecendo também. a todos vocês. Pode agradecer. A Então, mãe eu da quero Silvia. agradecer a você, a Carmen, a Daniel, a turminha que está toda aí dando força e apoiando nesse projeto lindo, viu? Obrigada pela confiança, ter lembrado de mim. Então, muito obrigada mesmo, viu? Valeu, espero ter correspondido à expectativa, colaborado com esse projeto e que ele continue cada vez mais forte e crescendo, viu? Muito obrigada. Rosalie, você não só colaborou, como foi determinante para a gente iniciar a semana com tanta sabedoria, com tanto conhecimento e que uma história de vida maravilhosa feita de Rosalie Brito. Então, eu quero já deixar aqui o convite para, quando você tiver de férias novamente, a gente marcar aqui para continuar esse papo maravilhoso. Ok. Então, gente, muito obrigado, que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, que o Divino Espírito Santo ilumine o caminho de cada um de vocês, assim como vem iluminando o caminho da minha convidada de hoje, Rosalie Brito. Roberto, muito obrigado. Doutora Robertinha, muito obrigado. Renato, muito obrigado. E uma honra enorme recebê-la aqui. Uma honra enorme. Muito obrigado aqui aos meus filhos, minha nora Jéssica, minha filha Maria Eduarda, que vieram a brilhantar mais uma vez. E Daniel, que faz tudo isso aqui acontecer. A nossa equipe é pequena, mas é uma equipe comprometida para que tudo isso dê certo. Gente, muito obrigado. Tenham uma boa noite e fiquem todos com Deus. E nos segue, viu?